Olá, sejam todos bem-vindos ao Comentarizando. Hoje, veremos que os verdadeiros judeus foram escolhidos conforme a vontade de Deus, e os cristãos gentios foram escolhidos para o louvor da sua glória. Ambos tiveram que crer no Evangelho que os salvou e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Simbora pro vídeo. Depois de descrever as bênçãos espirituais que Deus dá a seu povo em Cristo, Paulo acrescenta mais um parágrafo para enfatizar que as bênçãos pertencem aos crentes judeus e gentios. A estrutura do parágrafo torna claro este fato. Nele, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, fomos predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nele também vós, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O apóstolo muda o pronome nós, ele mesmo com os demais crentes judeus, para também vós, seus leitores gentios, e para a nossa herança, na qual os dois grupos participam igualmente. Paulo está dando uma amostra grátis do seu tema da reconciliação entre judeus e gentios, que desenvolverá na segunda parte do capítulo 2. Porém, com a repetição de nele e em quem, enfatiza que é Cristo quem faz a reconciliação e que é mediante a união com Cristo que o povo de Deus é um só. Por isso, o apóstolo compartilha conosco 3 grandes verdades sobre o povo de Deus. O povo de Deus é propriedade de Deus. Há 2 expressões gregas cujo uso no Antigo Testamento sugere fortemente o significado de propriedade. A primeira é o verbo kleron, que pode significar dar ou receber um kleros, uma herança. A pergunta é: a qual herança Paulo se refere? Pode ser nossa, um dom que recebemos? Uma tradução possível seria: em Cristo recebemos nossa participação na herança. Alternativamente, pode ser que Deus nos tomou para sermos dele mesmo. Assim também entende Armitage Robson. Fomos escolhidos como a poção de Deus. Linguisticamente, esta tradução é mais natural. O pano de fundo no Velho Testamento parece quase exigi-la. Israel era o cleros, a sua herança. Constantemente esta verdade era repetida. Por exemplo, porque a poção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O uso que Paulo faz do verbo kleron neste parágrafo parece indicar a sua convicção de que todos que estão em Cristo, sejam gentios ou judeus, agora são cleros de Deus, embora somente Israel o fosse nos tempos do Antigo Testamento. A tradução literal é até ao resgate da possessão comprada. A pergunta que devemos fazer acerca desta possessão é a mesma que fizemos anteriormente quanto à herança. Ela é nossa ou de Deus? 2 traduções supõem ser nossa, o qual é o penhor da nossa herança. Mas J.H. Holden a chama de tradução frouxa e tendenciosa. Parece mais provável que a possessão, como herança, seja de Deus e que mais uma vez se refira a seu povo. O argumento principal para interpretá-la assim é mais uma vez o fundo histórico no Velho Testamento, pois o substantivo possessão ou o seu adjetivo cognato ocorre frequentemente na Septuaginta como uma descrição de Israel. Por exemplo, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Certamente, esta fraseologia é retomada no Novo Testamento com relação à igreja que Cristo adquiriu para si mesmo. Colocando juntas estas 2 expressões gregas, com seu claro fundo histórico no Antigo Testamento, é difícil resistir à conclusão de que Paulo esteja se referindo à igreja como sendo a herança e possessão de Deus. Estas palavras, antigamente, eram aplicadas exclusivamente à nação de Israel,
mas agora são aplicadas de modo novo a um povo internacional, cujo denominador comum é todos os seus membros estarem em Cristo. Este ensino, embora não seja tão óbvio em nosso texto, não deixa de ser básico para o que Paulo está escrevendo neste parágrafo. O povo de Deus são os santos de Deus, a herança de Deus e a possessão de Deus. Somente depois disto ser entendido é que estamos prontos para fazer mais duas perguntas. Primeira, como nos tornamos o povo de Deus? E a segunda, porque ele nos tornou seu povo. Paulo responde a primeira, referindo-se à vontade de Deus, e a segunda, referindo-se à sua glória, e declara cada uma destas verdades 3 vezes. Como ficamos sendo o povo de Deus e a possessão de Deus? Não pode haver dúvida quanto à resposta de Paulo. Foi pela vontade de Deus. Ele nos predestinou para sermos seus filhos segundo o beneplácito de sua vontade. Desvendou a nós o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito. E ficamos sendo a herança de Deus segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A passagem está repleta de referências à vontade, ao beneplácito e ao propósito de Deus, bem como ao plano em que estes foram expressos. Paulo dificilmente poderia ser mais enfático ao dizer que quando nos tornamos membros da nova comunidade de Deus, isso não se deve ao acaso nem à nossa escolha, mas sim à vontade e ao beneplácito soberano do próprio Deus. Este foi o fator decisivo conforme é em cada conversão. Isto não significa que estávamos inativos. Neste contexto, em que a nossa própria salvação é atribuída inteiramente à vontade de Deus, a nossa responsabilidade também é mostrada. Isto porque primeiramente ouvimos a palavra da verdade, depois temos crido nele, e assim fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que ninguém diga que a doutrina da eleição pela vontade e misericórdia soberana de Deus, por mais misteriosa que seja, torna desnecessário a evangelização e a fé. Pelo contrário, é somente por causa da vontade graciosa de Deus para salvar que a evangelização tem qualquer esperança de sucesso e a fé se torna possível. A pregação do Evangelho é o meio que Deus estabeleceu para livrar da cegueira e da escravidão aqueles que escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e para os libertar para crerem em Jesus e assim fazer com que se concretize sua vontade. A certeza de que Deus está ativo na vida do seu povo é dada pelo Espírito Santo, que nos versículos 13 e 14 recebe 3 designações, uma promessa, um selo e uma garantia. Primeiramente, ele é o Espírito da promessa, porque Deus prometeu pelos profetas do Antigo Testamento e também por Jesus que o enviaria, o que fez no dia de Pentecostes. E Deus promete dá-lo hoje a todo aquele que se arrepende e crê, o que ele realmente faz. Em segundo lugar, o Espírito Santo não é somente a promessa de Deus, como também o selo de Deus. Um selo é uma marca de possessão e de autenticidade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Mas tais selos eram externos, ao passo que o de Deus está no coração. Deus coloca o seu Espírito dentro do seu povo, a fim de marcá-los como sua propriedade. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é a garantia ou penhor de Deus, com que ele se compromete a levar o seu povo com segurança à herança final. Penhor aqui é arrabon, originalmente uma palavra hebraica que parece ter entrado no uso grego através dos comerciantes fenícios. É empregada no grego moderno para uma aliança. Nas transações comerciais antigas, significava primeira prestação, depósito, entrada, penhor, que paga parte do preço de compra de antemão.
e assim obtém um direito legal sobre o respectivo artigo ou torna válido um contrato. Neste caso, o penhor não é algo separado daquilo que garante, mas é realmente a primeira parte deste. Um sinal pago na compra de uma casa ou numa compra-prestação é mais do que uma garantia do pagamento. Em si mesmo, é a primeira parcela do preço de compra. Assim acontece com o Espírito Santo. Ao dá-lo a nós, Deus não está apenas nos prometendo a nossa herança final, mas realmente está dando uma antevisão dela, uma fração da futura dotação. Agora nos voltamos para a pergunta: por que Deus nos tornou seu povo? E então o assunto muda de vontade para a sua glória. Já vimos anteriormente como Paulo se referiu 3 vezes ao beneplácito de sua vontade ou palavras semelhantes. Agora devemos ver que também por 3 vezes ele se refere à glória de Deus. Escreve que Deus nos destinou para sermos filhos, para louvor da glória de sua graça, que ele nos fez sua herança e nos destinou para vivermos para louvor da sua glória, e que um dia finalmente remirá o seu povo, que é sua possessão, em louvor da sua glória. A glória de Deus é a revelação de Deus, é a glória da sua graça e a sua autorrevelação como um Deus gracioso. Viver para louvor da glória da sua graça é não somente adorá-lo com nossas palavras e ações, pelo Deus gracioso que ele é, como também levar outros a vê-lo e a louvá-lo. Esta era a vontade de Deus para Israel nos dias do Antigo Testamento e também é o seu propósito para o seu povo hoje. Aqui temos o como e o porquê do povo de Deus, que também é sua herança e sua possessão. Como ficamos sendo seu povo, segundo o beneplácito de sua vontade? Porque ele nos tornou seu povo, para o louvor da glória da sua graça. Assim, tudo quanto temos e somos em Cristo vem de Deus e volta para Deus. Começa na sua vontade e termina na sua glória. É aqui que tudo começa e termina. Isso entra em choque violento com o antropocentrismo e egocentrismo do mundo. O homem caído, aprisionado no seu próprio ego minúsculo, tem uma confiança quase ilimitada no poder da sua própria vontade e um apetite quase insaciável pelo louvor da sua glória pessoal. Mas o povo de Deus já começou a ser virado pelo avesso. A nova sociedade tem novos valores e novos ideais. O povo de Deus pertence a Deus e vive pela vontade de Deus e para a glória de Deus. Muito obrigado a todos por assistirem. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu!